somos cidadãos do céu, mas também moramos na terra. E esse é o tema do Lagoinha GC de hoje e uma entrevista para lá de especial com uma supervisora de GC de ministros de louvor. O programa de hoje está imperdível e o Lagoinha GC já começou. E o nosso Lagoinha GC de hoje está muito especial, como sempre, em volta da mesa, dentro de uma casa, para de fato inspirar você a colocar a tua casa à disposição do Senhor. E hoje eu estou aqui com a pastora Vina, prazer, pastora, receber você. E a pastora Vina tem feito um trabalho excelentíssimo na nossa visão de pequenos grupos. E ninguém melhor do que a gente entrevistá-la nessa semana. E a gente tem muito a aprender com ela, a ser inspirado com ela nessa semana. E eu quero começar, pastora, de fato, muito bom ter você aqui. Pastora Vina trabalha diretamente com a Isa, que é minha esposa. E Isa sempre fala, né, sobre o trabalho dela, sobre o acompanhamento que ela faz por meio do GC, que é essa visão que Deus tem nos dado como Igreja Batista da Lagoinha. E eu queria te ouvir um pouco, pastora, você que trabalha diretamente com os GCs dentro do Ministério de Louvor. Obviamente, um GC ele é universal, vai quem pode estar, sim, todo mundo ele é um lugar aberto de receber as pessoas, mas aprove o Senhor nos GCs que você supervisiona, né? Na verdade você é uma superintendente, você sim, cuida de supervisores, mas também de líderes. Como é receber essas pessoas envolvidas dentro do Ministério de Louvor e qual a importância do GC na vida delas, sabendo que quem serve com o seu dom, principalmente no Ministério de Louvor, tem uma vida muito corrida, mas ao mesmo tempo é um instrumento de Deus a dar demais, né? a ser um instrumento de Deus, então também precisa receber. Qual a importância do GC na sua visão? Olha, na verdade, na fábrica funciona um pouquinho diferente, porque nós temos GCs que são ministeriais, sim, são fechados, mas temos também células abertas, né? Então a importância disso, que eu vejo, que eu tenho visto, é que as pessoas elas chegam, precisam mesmo ser cuidadas, precisam mesmo ser abraçadas. Então assim, dependentes disso, né? Você começa a conversar com elas e você começa a perceber a necessidade de ouvir, de se abrir. Então, eu acredito que a visão da igreja a respeito do GC, ela tem dado certo, né? E ela é bíblica, né? Sim. Então, eu acredito muito nisso. E a gente tem, assim, enfrentado algumas situações ali que a gente tem lidado com pessoas que chegam, às vezes, feridas demais, né? E a gente começa a conversar e começa a descobrir os pontos onde a gente pode ajudar. Sim. Porque acredito que é isso, né? É um pequeno grupo, uma pequena família que precisa ser ajudada. Sim, eu fico pensando assim, quantos benefícios um GC tem. Você acabou de citar que muitas pessoas chegam, às vezes, feridas, cada um tem uma história diferente, sim, né? Percorreu um caminho diferente, sim, alguns vieram do mundo machucados, outros vieram de outras experiências de igrejas locais, e quando chega, né, no rebanho, quando Deus nos confia, a gente tem que tirar esses carrapichos, enfim, e nada melhor do que o relacionamento. Dentro de um GC a gente lida muito com o estabelecimento de confiança. E o estabelecimento de confiança é de suma importância para que a pessoa possa abrir seu coração. Sim. Porque não adianta eu encontrar com uma pessoa que eu não tenho nenhum vínculo de confiança, nenhum vínculo de relacionamento, que ela não vai se abrir, eu também não vou se abrir. E o GC é de fato esse lugar das pessoas se sentirem dentro de uma família, sim, se sentirem participantes, né? Então, eu vejo assim, a importância que principalmente no público que você pastoreia diretamente, que são artistas, sim, são pessoas com dons a serviço do reino de Deus e têm de serem muito sozinhas. Porque se dão demais, né? Se colocam à disposição demais, estão ministrando demais, né? E às vezes quando está num culto, está
colocando o seu dom à disposição. A importância do GC na vida dessas pessoas, que é o momento delas sentarem, é o momento delas abrirem o coração, como elas estão, como foi a semana, um casamento acompanhado, um namoro, enfim, uma questão familiar, né? Então, diz pra gente assim, como tem sido diretamente assim, o impacto do GC na vida desse público que Deus tem confiado a você. Pois é, você falou a respeito de confiança, né? Só um pontinho. E não é fácil a gente conquistar essa confiança quando a pessoa chega dessa forma, Sim. que precisa ser cuidado. Então lá na fábrica nós temos uma variedade de células, né? Trabalhamos com células infantil, com células de casais, só para casais, né? Então, eu acredito e tenho visto que Deus tem trabalhado nesse ponto, né? De trabalhar o caráter da pessoa, de trabalhar naquilo que ela chega ali deficiente. Então eu tenho visto isso, sabe? Deus tem colocado esse amor no meu coração por essas pessoas, de nos aproximar, né? Isso que eu converso com os supervisores, de se aproximar, de procurar conhecer, de procurar sentar, ter um tempo, né? Porque a reunião de célula em si, lógico, a gente tem a lição, a gente estuda a lição, mas além da lição, eu acho que é um trabalho bem mais intenso, sim, né? Sim. Que é de você chegar, de você criar um vínculo de amizade. E tem uma coisa que eu gosto de falar muito com eles, que é Deus, ele fala que quando há comunhão, quando há unidade ali, ele ordena a bênção, sim. não é? Então a gente sente, a gente vê isso, a gente vê que as pessoas estão sendo abençoadas. Né? Tem esse prazer de sair e vir para a célula. Uma cultura, vamos dizer assim, que, na verdade, um conceito que as pessoas têm, que o GC é um lugar para não crentes, para visitantes. E devido assim, a essa conversa nossa, a gente chega a uma conclusão. Na verdade, eu já tenho essa conclusão e quero saber a sua opinião. Que a importância do GC é para todo tipo de lideranças de público. Eu, pastor, eu tenho o meu GC. Eu estava ontem pregando no culto e sabendo, né, ali a minha responsabilidade como pregador, mas quando eu chego no dia do meu GC, ali para mim é um lugar de liberdade, Sim. é um lugar onde eu posso contar como foi a minha semana, Sim. eu posso compartilhar as bênçãos do meu casamento ou os meus desafios, né? Ou seja, o GC é para todo mundo, é para o não crente, é para o ministro de louvor, é para aquele que já é um instrumento nas mãos do Sim. Senhor de uma forma, né, bem intensa, é para um líder que talvez já é atuante, é para quem tem 50 anos de convertido, para quem começou ontem, para quem aceitou Jesus no último culto, é para todo mundo e ele é completo. E eu queria te perguntar, porque você também cuida de líderes, né? Sim. Você cuida de supervisores Sim. que têm líderes abaixo e eles coordenam outros líderes, né? Como tem sido assim a sua experiência de cuidar de líderes que cuidam de pessoas? É um desafio, né? Porque a liderança é mais... que palavra usar assim para definir a liderança? Você tem que dar uma atenção maior, né? É um cuidado maior, porque você, além de você estar servindo ali de testemunho, de exemplo, você tem que estar passando aquilo que você, né, sente de Deus que é necessário ser feito dentro da célula. Então, assim, graças a Deus, até agora eu não tenho lidado assim com grandes problemas. A liderança que eu tenho estado à frente são pessoas assim muito sólidas, maleáveis, coração aberto, justamente por fazer parte de ministério. Já vem aí esse trabalho, né? Então é muito fácil, muito tranquilo. A maioria dos supervisores são todos pastores, né? Então também vem essa tranquilidade de sentar, colocar, orar, buscar a direção de Deus. Então cada um deles tem esse entendimento também. Então eu não tenho assim enfrentado maiores desafios. Tem sido uma coisa bem tranquila, sabe? Eu tenho um desafio, e talvez você tenha lidado muito bem com isso, dentro do contexto de líderes, de cuidar de líderes.
é a constância, né? Dentro do trabalho celular, do pequeno grupo, você percebe assim uma fase que as pessoas tendem a abrir mão, a deixarem de liderar, e nós sabemos que isso está diretamente ligado ao relacionamento delas com o Senhor. Sim. Né? Quanto mais eu oro, quanto mais eu busco a Deus, mais eu quero me doar, mais eu quero abrir minha casa, mais eu quero cuidar de gente. Sim. Eu nunca vi você sair de um tempo de oração e quando, né, Deus falou com você, e quando Ele fala com você, você fala, agora eu vou abrir mão de tudo. Não, Deus ele te dá direções sim específicas, mas no que tange fazer algo para a glória dele, Deus sempre te empodera, Deus sempre, né? Sim. Então, imagino aí que o nosso desafio enquanto cuidar de líderes é incentivá-los, é empoderá-los a relacionarem verdadeiramente com Deus e não ter um relacionamento superficial, mais real com Deus. Né? Eu tenho falado muito sobre a fé emocional e a fé intelectual. Ela não é suficiente, né? Verdade. A fé bíblica é de fato um novo nascimento. Você precisa nascer de novo, aonde você tem solidez no dia do luto, no dia mau, no dia que você perde um emprego, e todos esses desafios estão nos nossos líderes, né? Com certeza. Mas que bênção, pastora Vina, é bom demais que você possa multiplicar os seus GCs, que a Fábrica de Artes, não somente ela, mas todas as pessoas que Deus tem confiado a você possa continuar sendo esse instrumento de Deus. Falo em nome da Igreja Batista da Lagoinha, você tem sido bênção para nós. Avante no seu trabalho, acredite nessa visão, porque é a visão que Deus nos deu como Igreja Batista da Lagoinha. Eu tenho certeza que o nosso pastor Márcio se alegra muito com esse trabalho, um lugar que poderia ser apenas um ministério de louvor, um lugar técnico, né, de capacitação de dom, mas também é um lugar de pastoreio, de evangelização e de cuidado. Então, nós louvamos a Deus pela sua vida, muito obrigado. Se você quiser também fazer algumas considerações finais para quem está nos assistindo. Eu acho muito importante isso, porque nessa necessidade que a gente viu ali de um aprofundamento dentro da intimidade com o Senhor, nós criamos a nossa vigília, que são a vigília de células, né? Onde as pessoas podem trazer convidados, onde as pessoas podem trazer a família. Então a gente tem trabalhado nisso e a gente tem visto Deus tá multiplicando mesmo. Não é questão de número, é questão de a gente ver as portas abertas e a gente vai e faz o que tem que fazer. Então aí Deus está trazendo novidades aí da necessidade de estar treinando liderança. Porque tem casas que já estão abertas, tem pessoas para participar dessa célula, mas não tem o líder. Então a gente está trabalhando nisso e fica aí o convite para você. Agora que você já sabe que na Fábrica de Arte existe células e lá tem células abertas onde você pode frequentar, onde você pode nos fazer uma visita, fica aí o convite para você. É isso aí, pessoal. Você acompanhou aqui em volta dessa mesa linda, né, esse bate-papo muito especial com a pastora Vina, que você possa ser inspirado a cada dia nesse trabalho. Como ela disse, se envolva, e como Igreja Batista da Lagoinha nós estamos aqui para servir você, para cuidar de você, enfim, seja qual a sua realidade. Que Deus te abençoe. Você que já está acompanhando o nosso Lagoinha GC de hoje, depois dessa entrevista para lá de especial com a pastora Vina, que faz um trabalho incrível, agora é o momento da gente meditar na palavra, compartilhar aquilo que os nossos líderes, que toda a nossa estrutura de pequenos grupos vão compartilhar durante essa semana. E o tema de hoje, como a gente já falou, é Cidadãos do Céu e da Terra. O texto base dessa lição de hoje é Eclesiastes capítulo 8, verso 1 ao verso 9. Eu quero ler com você esse texto. A Bíblia diz assim: quem é como o sábio? Quem sabe interpretar as coisas? A sabedoria de um homem alcança o favor do rei e muda o seu semblante carregado. Este é o meu conselho: obedeça às ordens do rei, porque você fez um juramento diante de Deus.
Não se apresse em deixar a presença do rei, nem se levante em favor de uma causa errada, visto que o rei faz o que bem entende. Pois a palavra do rei é soberana e ninguém lhe pode perguntar: o que estás fazendo? Quem obedece às suas ordens não sofrerá mal algum, pois o coração sábio saberá a hora e a maneira certa de agir. Porquanto há uma hora certa e também uma maneira certa de agir por cada situação. O sofrimento de um homem, no entanto, pesa muito sobre ele, visto que ninguém conhece o futuro. Quem lhe poderá dizer o que vai acontecer? Ninguém tem o poder de dominar o próprio espírito, tampouco tem poder sobre o dia da sua morte e de escapar dos efeitos da guerra, nem mesmo a maldade livra aqueles que a praticam. Tudo isso vi quando me pus a refletir em tudo o que se faz debaixo do sol. Há ocasiões em que o homem domina sobre outros para a sua própria infelicidade. Bom, esse é o texto dessa lição da semana, Cidadãos do Céu e da Terra. E eu quero aqui acompanhar com você, você sabe, na nossa agenda tem essa lição. Você pode encontrar também no lagoinha.com e acompanhar a lição dessa semana. A exposição desse texto diz assim: esse texto nos ensina que devemos respeitar as leis e viver de acordo com elas. Concordando ou não, o homem de caráter compreende que a vida em sociedade necessita de regras e cumpri-las é sábio e agradável a Deus. A discussão dessa lição: como você lida com as leis que discorda? Simplesmente burla e faz como quer? Ou reconhece que a vida em sociedade precisa de regras e limites? Você tem trabalhado para uma sociedade melhor? Ou se limita a reclamar do que não está de acordo? O objetivo dessa lição diz assim: entender que precisamos ser verdadeiros cristãos, não apenas na igreja, aos domingos, mas todos os dias em tudo que fazemos. E o contexto diz assim: a Bíblia nos ensina em Romanos 13 que toda autoridade foi instituída por Deus, inclusive a autoridade do Estado. Sim, Deus delegou ao Estado o exercício do direito de modo a regular e ordenar a vida em sociedade. Por isso, quando desobedecemos às leis, desobedecemos ao que o próprio Deus estabeleceu. Obedecer às regras torna uma vida de todos mais agradável. Já imaginou se todos agissem como bem entendessem? Como seria se cada um pudesse escolher quais regras seguir e quais regras ignorar? Que confusão teríamos. Por isso, não é necessário concordar para obedecer. Talvez você não concorde com os elevados impostos que paga, mas isso não te autoriza a sonegá-los. Talvez você não concorde com as vagas de idosos e deficientes nas ruas, mas isso não te dá o direito de usá-las indevidamente. Talvez você ache que o limite de velocidade no trânsito baixo demais, mas a segurança do trânsito não depende do que você pensa. Todos os dias precisamos compreender o nosso papel na sociedade. Abrir mão de fazer tudo o que eu quero é sábio e agradável a Deus, pois, do contrário, a vida seria uma loucura. Se todos respeitassem as leis e vivessem de modo a melhorar a vida em comum, tudo seria mais fácil e agradável. Nas pequenas coisas, vemos o caráter e a honestidade sendo provados. Como cidadãos do céu, precisamos ser os primeiros a dar o exemplo também aqui na terra. Como a gente pode concluir tudo isso? Não é agindo precipitadamente. Por isso, de métodos proibidos e burlando as leis, que lutaremos contra os erros das autoridades e contra aquilo que discordamos. A Bíblia nos ensina
formas de lutar a melhorar a vida em sociedade. Precisamos nos valer sempre dessa ferramenta, sendo respeitosos, éticos e tementes a Deus. Só Deus tem o controle de tudo. Cabe a nós a confiança e a fidelidade, seja a Deus, seja a autoridade instituída. Aplicação disso. Busque ser sempre honesto, cumpridor das leis, respeitoso às autoridades e fiel em tudo. Deus é engrandecido nisso. Bom, não é um tema que se fala tanto, né, sobre coisas dessa terra, mas esse tema é um tema muito especial para a gente dialogar dentro de um GC. O que o texto bíblico, o que essa lição da semana está dizendo, é para que sejamos exemplos em tudo que fazemos. Nós vivemos na terra, nós somos seres humanos, nós trabalhamos, nós estudamos. Na terra em que vivemos existem leis e a forma de obedecer é um anúncio do Deus em que nós servimos. O fato de obedecermos, de sermos respeitosos, de sermos éticos, o anúncio do Evangelho, ele tem mais valor quando eu e você, que também somos cidadãos do céu, vivemos para a glória de Deus, obedecemos a lei de Deus, a palavra de Deus, a direção de Deus, uma vez cumprida aqui na terra, nós vamos alcançar muito mais pessoas para a glória de Deus. Que você possa entender que o chamado de Deus para a sua vida é um chamado ao amor, é um chamado ao respeito, é um chamado a viver como um exemplo. Por isso, obedeça, seja um cidadão do bem, seja uma pessoa ética em tudo que faz, seja uma pessoa honesta, aonde qualquer pessoa que buscar saber sobre você vai ver que você é um exemplo a ser seguido e no final não é você quem recebe a glória, mas é o Deus que vê quem você serve. Cristo é glorificado por meio da sua ação. Todas as vezes que eu pago os meus impostos, todas as vezes que eu faço algo, obedecendo algo terreno, obedecendo algo terreno, eu estou glorificando a Deus. E glorificar a Deus é o nosso chamado, é viver para a glória de Deus. Que essa lição na semana possa falar tanto ao seu coração, que você possa inspirar cada um aí dentro do seu GC a viver como um cidadão do céu para a glória de Cristo, mas aqui na terra fazendo, cumprindo a vontade do Senhor. Deixa eu te dar um conselho, viva sempre no centro da vontade de Deus. Não tem erro. Se você obedecer a Deus, certamente você vai cumprir todos os seus desígnios aqui na terra. Que Deus te abençoe. Hashtag eu amo meu GC Lagoinha Esplanada. E queremos tanto conhecer o seu GC, por isso temos falado aqui em cada programa para que você tire uma foto, faça um vídeo e coloque nas suas redes sociais com a hashtag Eu Amo Meu GC. A gente quer que essa foto, esse vídeo, passe aqui no nosso programa. É uma forma da gente honrar a sua vida, é uma forma, de você participar junto com a gente. Você não precisa ser líder para fazer isso. Você pode tirar uma selfie das pessoas lá do seu GC, se você participa, se você é um anfitrião. E eu quero inspirar você, não se esqueça, hashtag Eu Amo Meu GC. O que Deus tem feito por meio de cada casa é algo sobrenatural. Essa semana eu ouvindo tantos testemunhos de pessoas que não é de Belo Horizonte, pessoas espalhadas por essa nação, sendo completamente edificadas por meio de um trabalho de pequeno grupo. É tempo de expansão, é tempo de multiplicação. Esse é o ano da nossa igreja, o ano de alcançar mais e mais pessoas. É o ano que Deus chamou o seu GC para se multiplicar. Porque a gente está preocupado com números? Não. Porque é consequência de um zelo, de um trabalho excelente que eu sei que você faz. Por isso, se envolva nessa visão,
Abrace essa igreja local que você participa, coloque a tua casa à disposição de Deus, seja um líder em treinamento. Se você é líder e me assiste, faça cada dia com mais excelência. Eu tenho certeza que você vai estar glorificando a Deus e abençoando pessoas. E esse é o nosso chamado. A cruz, ela nos faz viver duas realidades. Uma vida para a glória de Deus e uma vida em serviço ao outro, ao próximo, às pessoas. Que Deus possa continuar falando com você nesse programa, que tem abençoado milhares e milhares de pessoas ao redor do Brasil e do mundo. E eu tenho certeza que você, colocando tudo em prática que você tem ouvido nesse programa, você vai ser uma bênção e vai frutificar naquilo que Deus confiou a você. Espero você na próxima semana. Nós temos uma convidada muito especial no programa da semana que vem, pastora Sinara, que trabalha com GCs infantis, kids, um trabalho excepcional com as crianças e você não pode perder. Divulgue esse programa, convide o maior número de pessoas para assistir e também ser edificado em nome de Jesus. Obrigado pelo seu carinho, pela sua participação. Que Deus te abençoe e até a próxima semana. Até mais.